Paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, que nesse trimestre traz o assunto Aviva a Tua Obra. E a lição desta semana é a lição 6, que traz como tema o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz: a verdade, a vida de um crente pode ser comparada entre antes e o depois de um avivamento. Então, meus irmãos, esta lição ela vai tratar exatamente do ministério do avivamento no ministério de Pedro, e os objetivos dessa lição, como de sempre, são 3. Primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. Para isso, nós vamos ter no primeiro tópico Pedro antes do Pentecoste. Segundo objetivo, compreender o impacto do batismo do Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E aí nós vamos estudar no segundo tópico, Pedro após o Pentecoste. E o terceiro objetivo é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja atual, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, no terceiro tópico, nós vamos estudar a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então, estudaremos nesta lição o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus. Um dos mais destacados discípulos de Jesus e o porta-voz, o representante do círculo dos apóstolos, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos. Pedro tem esse protagonismo e nós vamos estudá-los em pelo menos 2 fases distintas, ou seja, antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Então vamos extrair o máximo que pudermos da experiência, do conhecimento através da experiência da vida do apóstolo Pedro, e o que a gente vai poder de fato aplicar na nossa vida, na nossa experiência enquanto cristãos, enquanto servos, discípulos do Senhor Jesus. Então, no primeiro tópico, nós temos Pedro antes do Pentecoste. E o primeiro subtópico vai falar das 2 atitudes de Pedro. Mas antes disso, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a vida do apóstolo Pedro, já contribuindo para essa fase, Pedro antes do Pentecoste, como era que ele desenvolvia, qual era o seu comportamento. E aí nós podemos ver, através de Mateus, que Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados pelo Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19, nós temos essa experiência, que Jesus, depois que ele foi batizado, depois que ele tomou conhecimento de que João estava preso, então ele vem para Galiléia e constrói a sua morada, passa a morar em Cafarnaum. Então ele começa o seu ministério ali pela praia da Galiléia. E aí ele passeando pela praia, andando pela praia, já no ministério da evangelização, Mateus informa que ele viu 2 irmãos, Pedro e André, que estavam lançando as suas redes, porque eles eram pescadores. Então Jesus olhou para eles e os chamou da seguinte forma: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E é interessante que os 2, assim que ouviram o chamado do Mestre, eles prontamente atenderam o chamado, se apresentaram e seguiram a Jesus. O evangelista João nos informa que, primeiramente, André, ele falou com Jesus e depois ele trouxe Pedro até Jesus. E aí, quando ele traz Pedro para se encontrar com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim:
tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, em aramaico, e traduzido para o grego é Petros, ou Pedro, que significa pedra, rocha. Então Jesus já estava nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro com Pedro, ele logo verificou qual era a sua característica, mas ele não fez questão de olhar para o que Pedro era, mas mirou, focou naquilo que Pedro poderia ser, poderia representar no ministério de Jesus, no ministério da evangelização das pessoas. Então, apelidou ele, chamou ele um nome complementar de Pedro, e principalmente Mateus, ele se refere, sempre que se refere a Pedro, ele chama Simão, chamado Pedro. Então Jesus muda o nome de Pedro, ou acrescenta o sobrenome a Pedro. Então vejam só que Jesus transformou o nome de Pedro, e Pedro era natural de Betsaida, assim como era também seu irmão André e também Filipe, outro discípulo de Jesus. Então ele era de Betsaida, mas morava em Cafarnaum. E nós vemos isto, por exemplo, que ele era de Betsaida, porque é João que traz para a gente essa revelação, é ele que nos informa no capítulo 1, versículo 44, ele diz assim: e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então João traz essa informação para a gente. Mas lá em Mateus no capítulo 8, versículo 14, nós vemos o seguinte, que Jesus entrando na casa, ele estava em Cafarnaum, tá? Ele tinha vindo para Cafarnaum, inclusive já tinha operado aquele milagre no servo do oficial romano, e aí ele agora é chamado porque a sogra de Pedro está enferma. Então, versículo 14, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Então, a casa de Pedro era em Cafarnaum. Então, outra situação é que Pedro, além de ser um dos primeiros discípulos, era natural de Betsaida, teve o nome trocado por Jesus, e ele ainda foi protagonista daquele momento quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, Jesus ficou ainda orando para depois ir ao encontro deles. Então, quando Jesus se dirige até eles, na verdade, eles estão passando um sufoco, uma tempestade, uma grande ventania, estão desesperados. Jesus vem à noite ao encontro deles sobre o mar. E aí os discípulos olham Jesus caminhando sobre o mar, então eles se assustam, pensam que é um fantasma. Aí o que ocorre? Jesus disse: olha, não temas, não fiquem com medo, porque sou eu. E aí depois que eles ouvem essa palavra de Jesus, então Pedro, que era intrépido, Pedro, que era ousado, né? Ele era proativo, tomava iniciativa, então ele logo diz para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, então ordena, ou me autoriza que eu vá contigo andando sobre o mar. Jesus diz: vem. Então Pedro, ele coloca os pés sobre o mar e começa a andar em direção a Jesus. Mas como o vento aumenta a sua força, ele fica com medo e começa a afundar. Mas ele, antes de afundar, ele pede: Senhor, socorre-me. E o Senhor estende as mãos para ele e diz para ele: homem de pouca fé. Ou seja, Pedro, ao mesmo tempo que ele demonstrou uma fé forte para caminhar sobre o mar, e ele, fora de Jesus, foi o único que fez essa proeza de andar sobre o mar, mas ao mesmo tempo ele fraquejou, diminuiu, teve medo, e aí começou a afundar. Então este é Pedro, né, que nós conhecemos segundo as informações dos evangelhos, né? Um Pedro que realmente ele toma iniciativa, ele é corajoso e não tem medo, e até às vezes se precipita nas suas falas. A nossa lição, por exemplo, traz no primeiro subtópico do tópico primeiro as duas atitudes de Pedro. Então ele vai relacionar essas duas atitudes que estão em Mateus capítulo 16, versículo 15, 16 e 17. Essa situação de Pedro, duas situações. Mateus capítulo 16, versículos 15, 16 e 17. Primeiro é a confissão de Pedro.
mas a gente poderia dizer que é uma palavra revelada por Deus. E a segunda vai ser uma repreensão dirigida ou coordenada, inspirada por Satanás. Então, duas coisas, duas atitudes que demonstram uma certa contradição no comportamento de Pedro. Então, primeiramente, nós temos o seguinte, que Jesus indagou dos seus discípulos, dizendo assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles responderam então, disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus então se voltou para os discípulos, no versículo 15 do capítulo 16, e diz assim para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, aquelas clássicas palavras de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus ficou maravilhado com essas palavras de Pedro, e aí disse para ele, Jesus respondendo a Pedro disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, nesse momento, ele teve uma inspiração, ele foi revelado por Deus ao pronunciar a identificação de Jesus como o Filho de Deus. E o Senhor ficou muito maravilhado com isso e ainda proferiu umas promessas maravilhosas para Pedro, né, sobre o desenvolvimento do trabalho missionário na igreja. Então Pedro ficou feliz com isso, mas logo depois, quando Jesus fala da necessidade de que ele tem que ir para Jerusalém, e importa, diz que é necessário que ele sofra, padeça na mão dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Então aí, quando ele pronuncia isso, e dizendo que vai ter que passar pela morte, mas que ao terceiro dia há de ressuscitar, então Pedro, e nós estamos falando do capítulo 16, versículos 21, 22 e 23, então Pedro no 22 diz, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, nada disso vai te acontecer. Então vejam que nesse momento, enquanto Jesus pronuncia o seu sofrimento, a sua morte, para a salvação, para cumprir a missão que ele veio fazer na terra, que era de salvar todos os homens dos seus pecados. Então, quando ele está fazendo essa previsão, então Pedro vem desestimular, dissuadir Jesus de cumprir a sua missão, dizendo, olha, nada disso vai te acontecer, tem compaixão de ti mesmo. E aí Jesus também vai repreendê-lo duramente, vai dizer assim, para trás de mim, Satanás, porque serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então percebam, meus queridos, que muitas vezes a nossa predisposição, a nossa iniciativa, nós sermos proativos e queremos, às vezes pensando em ajudar, a gente pode de repente estar sendo usado pelo inimigo, porque a gente às vezes quer fazer uma coisa, mas a gente pode causar um problema, uma dificuldade na vida de alguém, desanimar alguém, trazer um problema, uma dificuldade para a vida cristã. Então Pedro, ele foi nesse momento, ou seja, dado o momento, ele foi usado, revelado por Deus para demonstrar quem era o Cristo, e agora de repente Jesus demonstra que ele está sendo usado, está sendo influenciado por Satanás para dissuadi-lo do seu ministério e da sua missão. Muito bem. Outra situação no tópico que nós vamos estudar agora é o seguinte, no subtópico 2, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, na reunião para comer a última Páscoa, Jesus está reunido com os seus discípulos. Então, após ele avisar os discípulos que naquela noite todos se escandalizariam nele, ele está fazendo uma previsão, ele está dizendo, olha, esta noite todos vocês se escandalizarão em mim, ou seja, todos vocês me abandonarão, todos vocês se desanimarão. E aí Pedro afirma o seguinte, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Aí Jesus então avisa, em verdade te digo que nesta mesma noite,
três vezes me negarás. Então, mesmo com essa palavra de Jesus dizendo, olha, eu estou te dizendo, vocês hão de se escandalizar em mim. Ele disse, não vai acontecer nada disso. Aí Jesus diz para ele, em verdade eu te digo que nessa mesma noite, 3 vezes me negarás. Mesmo assim, Pedro, ousado, querendo se mostrar forte, ele reafirma e diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E aí, é isso aí, está em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35. 21, 36 e 35. Então Jesus avisa ele que ele há de trair, mesmo assim ele garante que mesmo que seja necessário morrer, juntamente com Jesus, mas ele não vai negar Jesus. Nós todos sabemos depois o que é que acontece. Né? Ainda em Mateus capítulo 26, versículos 69 até o 75, nós vemos ali que Pedro realmente ele não se segura e vai negar Jesus. Mas antes disso, nós ainda temos pelo menos 2 episódios na vida de Pedro. Porque assim, quando Jesus sai dali da última ceia, ele vai para o Getsêmani com os discípulos. E a intenção de Jesus é que ele está angustiado, a sua alma está triste até a morte. Ele pressente a chegada da morte, então ele quer orar, ele quer ir se debruçar aos pés de Jesus. Então, mas naquele momento, Pedro não consegue vigiar com Jesus. Enquanto Jesus, angustiado pela proximidade da morte, derrama sua alma na presença de Deus, na presença do Pai. Então, Pedro, cansado, ele dorme, ele não consegue vigiar com Jesus. Então, mais uma demonstração dessa fragilidade de Pedro. E também, no momento em que Jesus vai ser preso, Pedro tentou impedir a prisão de Jesus, cortando a orelha de um dos oficiais, de um soldado. Quem registra isso, na verdade, é João, no capítulo 18. No capítulo 18, João vai mostrar para a gente. Capítulo 18, versículos 10 e 11. Os outros evangelistas não dizem que é Pedro, mas João ele vai entregar, vai revelar quem foi que cortou a orelha do soldado. Versículo 10, capítulo 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então João revela até o nome do servo. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, o Pai me mandou, me enviou para essa missão, para que eu morra em favor dos pecadores, em favor dos homens, então eu vou passar por isso. E ele já tinha orado, Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se, todavia, faça-se a tua vontade. Então Jesus estava disposto a cumprir obedientemente a vontade do seu Pai. Então, Pedro lhe tenta resistir. Lembrem que ele prometeu a Jesus que ele se fosse possível, preciso, até ele morreria com Jesus. Então, ele lembrando ainda dessa promessa que ele fez, então ele quis, nesse momento da prisão, pegar a sua espada para poder revidar, com luta, para que Jesus não fosse preso. Mas Jesus acalma ele, acalanta e tal, e ele vai ser levado à prisão. E depois disso, então, vai acontecer que Jesus vai ser levado lá para a casa do sumo sacerdote, primeiramente. E aí Pedro vai segui-lo de longe e entra lá na casa do sumo sacerdote, no pátio, está por ali. Então vai começar os episódios da negação de Jesus. Então Pedro, ele nega Jesus. A primeira vez a uma criada, capítulo 26, versículo 69. Capítulo 26, versículo 69 de Mateus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E a segunda vez, outra criada, logo na sequência, versículos 71 e 72, e saindo para o vestíbulo,
Outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E, pela terceira vez na sequência, ele vai negar diante das pessoas que estão presentes. Versículos 73 e 74, do capítulo 26. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E ele, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Jesus, quando disse que ele ia trair, disse que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O galo cantou e, diz Mateus, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, Pedro nega Jesus, mas se arrepende. Seu coração fica contristado, porque ele lembra, Jesus falou que eu ia negar e eu não resisti. Eu neguei ao meu Senhor, ao meu Mestre. Então ele fica triste. Ou Pedro, de forma alguma. Marcos vai registrar que o anjo destacou o nome de Pedro quando ele falava com as mulheres ali no túmulo vazio de Jesus. Ele disse: Olha, o que vocês procurais não está mais aqui, já ressuscitou, está aqui o lugar onde ele estava. E disse para as mulheres: Olha, ide e avisais os discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante de vocês para Galiléia, assim como ele já havia anunciado, já havia avisado. Então vejam que o anjo destaca o nome do Pedro entre os discípulos. E outra situação é que João, o evangelista João, no capítulo 21, ele vai mostrar para a gente que após a pesca maravilhosa, após a ressurreição, Jesus apareceu na praia, eles tinham já jogado a rede, a noite toda não tinham pegado nada. Então Jesus vai ordenar que eles lancem novamente a rede para o lado direito. Então eles vão e lançam a rede, e aí muitos peixes eles não conseguem puxar e tal, aí eles se aproximam, aí eles ficam olhando para Jesus. Aí João, o discípulo amado, ele vai reconhecer, ele vai dizer: É o Senhor. E aí Pedro vê que é o Senhor, e aí ele deixa para lá o barco, deixa os peixes, deixa a rede, ele cinge-se com a toalha e pula na água para ir ao encontro de Jesus. Então veja assim que essa predisposição de Pedro, ele ser um cara proativo, entusiasmado, então ele não quis nem saber dos peixes quando ele ouviu falar que era Jesus que estava na praia, e aí vai ao seu encontro. Depois os barcos chegam com os peixes, Jesus está na beira. Depois que eles se alimentam, aí João registra essa conversa interessante de Jesus com Pedro, ali na praia, que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: Então apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Então apacenta as minhas ovelhas. Então ali Jesus está renovando o compromisso, fazendo uma nova aliança, dando uma nova chance, uma nova oportunidade para Pedro. Porque assim como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus faz ele confessar 3 vezes que o ama. Então Jesus abençoa a vida de Pedro e depois, por último, diz: Então segue-me. Pedro segue a Jesus. Ou seja, o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi na praia da Galileia. Depois se reúne novamente na praia e chama Pedro, confirma o seu chamado para que ele possa seguir a Jesus. Então isso é maravilhoso. Então, nós temos que Pedro teve essa vida dessa maneira antes de ser batizado com o Espírito Santo. E a nossa lição, ela traz no segundo tópico, Pedro após o Pentecostes. Então, Pedro batizado no Espírito Santo. O que aconteceu após o batismo?
Então nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, capítulo 3, enfim, para demonstrar qual foi a mudança de atitude na vida do apóstolo Pedro após ele ser cheio, após ele ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Nós já sabemos que no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento como um som, veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam lá sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E essa foi a manifestação, foi a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então, quando aconteceu isso, as pessoas ficaram pasmas, as que estavam ali começaram a se alegrar, dizer, poxa, as pessoas, os discípulos começaram a pregar o Evangelho falando na própria língua das pessoas que estavam ali habitando Jerusalém, que eram estrangeiros. Então eles ficaram entusiasmados com isso. Só que muitos deles até disseram, será que eles não beberam mosto, não estão embriagados e tal? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai fazer o seu primeiro discurso. Versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, Pedro, cheio de autoridade, com ousadia, um Pedro cheio de vigor espiritual, então começa a pregar a palavra de Deus. E no final, depois que as pessoas recebem essa palavra, elas ficam entusiasmadas, alegres, a palavra é tocante, fala profundamente na sua alma, os seus corações ficam compungidos. Aí eles perguntam, ouvindo eles isto, compungiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, que faremos, varões irmãos? Então Pedro completa a sua palavra, a sua pregação com esse convite. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro faz esse convite maravilhoso. E qual é o resultado disso, meus amados? 41, versículo 41, 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então vejam só que Pedro avivado, Pedro cheio do Espírito Santo, agora ele prega com ousadia a palavra de Deus, e as almas recebem essa palavra, as vidas recebem essa palavra tocante, e elas se arrependem e se convertem a Jesus Cristo. Então muitas pessoas, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E o que vai acontecer depois disso, meus irmãos? Vejam que a descida do Espírito Santo não se trata apenas de poder, de unção, de operação de maravilhas. Não. A descida do Espírito Santo não distribui só dons espirituais, mas o Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente, ele ajuda, auxilia a desenvolver no interior deste crente, no interior do salvo, os frutos do Espírito Santo. Vai ajudar eles a desenvolverem as virtudes condizentes com a palavra de Deus. Né? Eles vão, então, ter uma vida, vão poder desenvolver, por exemplo, o trato com a verdade, com a honestidade, com a paz, com a alegria, com a longanimidade, com a bondade. Eles vão poder ter uma relação com as pessoas, poder perdoar, poder amar. Ou seja, o Espírito Santo, a renovação, a restauração, o avivamento espiritual não quer dizer apenas o poder, mas quer dizer uma transformação interior. E essa igreja, liderada por Pedro, no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela é uma igreja que não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Vejam então as características desta igreja sob o comando do apóstolo Pedro.
versículos 42, 43 e 46, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Então essas pessoas tinham doutrina, essas pessoas viviam a palavra de Deus e mais o Espírito Santo derramado na produção de unção e de poder. Então era uma igreja completa. Por conta disso, na nossa lição, nós temos no subtópico 2, Pedro e a cura do coxo. Pedro e João se dirigiam à hora nona, à oração, e na porta chamada Formosa do templo, estava sempre ali um paralítico, um coxo, que pedia esmolas aos que estavam entrando no templo, e quando ele viu Pedro e João, ele pediu uma esmola, dá-me uma esmola. Mas Pedro disse para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi tomado pela mão e se levantou, ou seja, suas pernas foram revitalizadas, foram restauradas, e ele levantou e saiu correndo, e entrou no templo juntamente com eles, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então vejam, meus amados, que a igreja avivada e o apóstolo Pedro avivado, transformado no sentido de realmente estar praticando a palavra de Deus, ele foi usado por Deus e fez esse primeiro discurso, houve as primeiras conversões e agora está sendo usado para curar pessoas. E as pessoas ficaram admiradas lá, e aí ele completou, depois que ele curou o homem, entrou no templo, as pessoas ficaram admiradas e proclamou, convocou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, versículo 29 do capítulo 3, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então esse é o apóstolo Pedro, agora avivado, agora batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, essa situação de Pedro, a cura do coxo, depois na nossa lição tem subtópico 3, Pedro avivado em outras ocasiões. Então quais são essas outras ocasiões? Logo após a cura desse paralítico, Pedro e João, eles são presos. As autoridades mandam prender, levar Pedro e João para a cadeia, recolhem eles e depois no outro dia chamam eles numa audiência. E aí começam a interrogar eles sobre com que autoridade eles fazem essas coisas, com que autoridade fizeram esse milagre. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o versículo 8 do capítulo 4, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais dos sacerdotes que ali estavam, disse que aquele homem foi curado em nome de Jesus, o Nazareno. E isso ele faz uma pregação bonita ali, cheia da unção, e eles ficam admirados. Versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam. E eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então eles ficam maravilhados, mas ao mesmo tempo eles querem punir Pedro e João. E aí, como não tem com que punir, eles não cometeram nenhum crime, eles vão chamar eles à parte e vão dizer, olha, nós não queremos mais que vocês falem em nome desse Jesus. Saiam, mas vocês não vão falar em nome de Jesus. Mas, aí Pedro, com ousadia, ele vai dizer, respondendo, porém, Pedro, versículo 19 e o 20, respondendo, porém, Pedro e João disseram, julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então vejam só, meus amados irmãos em Cristo. Esse Pedro aqui, se você voltar um pouquinho no tempo, lá quando Jesus foi preso e Jesus foi levado pelas autoridades para ser julgado, para responder pelos seus supostos crimes que eles alegavam que Jesus tinha cometido, Pedro foi de longe e ficou longe olhando com medo e negou Jesus 3 vezes, porque estava nervoso, estava fraco, estava débil. Mas vejam que agora Jesus já foi, mas o Espírito Santo desceu
E Pedro está diante do tribunal, do mesmo que julgou Jesus. E agora Pedro está falando quem foi que operou esse milagre. E eles questionam, não falem nesse nome. E ele com ousadia responde, quem é melhor obedecer? Obedecer vocês ou obedecer a Deus? Ele disse, não podemos nos calar, não vamos deixar de falar no nome de Jesus. Então, vejam que Pedro realmente estava cheio do Espírito Santo e preocupado com a doutrina, com a palavra de Deus, e ele está realmente fazendo a obra maravilhosa para o Senhor. Então, vejam só que depois deles serem libertados, eles vão lá para casa onde estavam os outros discípulos, e aí eles contam o que aconteceu, então eles resolvem orar para Deus ter misericórdia deles. E aí eles oram, no final da oração, eles dizem assim, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então vejam só que no decorrer da evangelização, da pregação, mais uma vez o Espírito Santo toma eles, enche aquele lugar, mexe, sacode aquele lugar, e eles são cheios do Espírito Santo e continuaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Mais duas situações é que em Lida, Pedro encontrou um paralítico chamado Enéas, que jazia enfermo há 8 anos, e aí Pedro, voltando-se para ele, disse aquelas palavras, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faze a tua cama. E logo ele se levantou. E o resultado disso que muitos se converteram, por este milagre que Pedro realizou em nome de Jesus. Está em Atos capítulo 9, versículos 32 a 35. E ainda na sequência, Atos capítulo 9, 36 a 42, nós temos que há um milagre lá em Jope. Havia uma discípula chamada Tabita, a qual praticava boas obras, mas estando enferma veio a morrer. Pedro, tendo sido chamado pelos irmãos, foi lá, de Lida até Jope, e orou e ordenou a Tabita, Tabita, levanta-te. E ela, abrindo os olhos, se sentou. Um milagre de ressurreição, Deus operando através da vida de Pedro. Então, Pedro realmente foi um homem usado por Deus no seu ministério. Então, lá atrás era um homem que não tinha muito, ele tinha ousadia, tinha intrepidez, mas não tinha talvez unção do Espírito Santo e era medroso. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele está sendo protagonista na igreja cristã. Muito bem, meus irmãos, então o terceiro tópico, já estamos caminhando para o final. O terceiro tópico é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Primeiro subtópico, a igreja atual e o Pentecostes. Jesus previu a situação espiritual do mundo antes da sua volta, que seria caracterizado por ausência de fé entre os homens. Está em Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8 diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, nessas condições, a igreja como representante de Deus na terra, como o sal da terra, como a luz do mundo, precisa mais do que nunca buscar o Espírito Santo, ser avivada para poder fazer frente a essa ausência de fé que está prenunciada, de que nos últimos tempos a fé vai se enfraquecer, mas a igreja precisa permanecer firme, pregando a palavra com ousadia, para que o mundo seja conservado até a volta do Senhor Jesus. Subtópico 2, tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, versículos 4 até 14. Então, mas de tudo aquilo que ele falou lá, a lição, nosso comentarista destaca 2 coisas pelo menos. Que esse período antes do fim dos tempos é um tempo de multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. Versículo 12 do capítulo 24, disse Jesus, e por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. Então vejam, meus irmãos, que as características dos fins dos tempos, né, o esfriamento do amor por conta do crescimento, da multiplicação da iniquidade, da multiplicação do pecado, da multiplicação da desobediência, ou seja, as pessoas escarnecendo de Deus, as pessoas se afastando de Deus, e a Bíblia diz, Isaías 59, primeiro, segundo, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, por se multiplicarem na iniquidade, né, há um distanciamento do mundo em relação a Deus. Então isso é ruim, por isso o amor de muitos esfriará. Mas a igreja tem que estar firme, lutando para que a fé, para que o amor, nós seguindo a palavra de Deus, nós vamos estar firme no amor, firme na fé, para prosseguir até Jesus voltar. E uma outra coisa que se destaca lá em Mateus 24, é que Jesus diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 14. Então, para cumprir a missão da pregação do evangelho, a igreja necessitará estar cheia do Espírito Santo, para poder pregar com ousadia, com intrepidez. E o terceiro subtópico, a igreja será arrebatada. A igreja do arrebatamento é uma igreja consagrada, é uma igreja santa, é uma igreja avivada. E essa igreja é representada pela imagem das 5 virgens da parábola das 10 virgens, né? As 5 virgens prudentes, que na parábola elas não se descuidaram nem um só instante, se mantendo o tempo todo fiéis e preparadas para recepcionar, para receber o noivo. E quem é o noivo? É Jesus, o noivo da igreja. Então a igreja está na terra, ataviada, se preparando para receber o noivo, a volta de Jesus para vir buscar a igreja amada. Então nós devemos, à semelhança das 10 virgens, das 5 virgens prudentes, Mateus 25, devemos estar preparados, aguardar Jesus preparados, consagrados, santificados, separados do mundo, separados do pecado, para poder encontrar ao Senhor nosso Deus. Então, uma igreja irrepreensível. Então, essa igreja que vai caminhar para o céu. Em conclusão, meus amados, o ministério do apóstolo Pedro foi aperfeiçoado após o batismo no Espírito Santo. Dessa forma, melhorou consideravelmente como ser humano e como discípulo de Jesus, sendo grandiosamente usado por Deus na obra da evangelização. Sua vida transformada e cheia do Espírito Santo é um exemplo que pode inspirar muitos de nós nos tempos atuais. E, para finalizar, eu quero informar vocês que Pedro, diferente dos outros evangelistas, ele não escreveu um evangelho, mas ele, preocupado com a doutrina, preocupado com a palavra, ele escreve 2 cartas, 2 epístolas. O apóstolo Pedro escreve. E eu queria finalizar com vocês trazendo para nós 4 versículos escritos por Pedro sobre essa preocupação. Pedro não era só poder, só unção, só ousadia para pregar, mas ele era um Pedro avivado porque ele praticava aquilo que pregava, aquilo que ensinava. Ele não era só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus e levava a sua comunidade, os seus liderados a fazer a mesma coisa. Então o Espírito Santo distribui dons, distribui virtude e poder, mas ele também ajuda a igreja a desenvolver o fruto do Espírito na sua vida, praticando a palavra de Deus. Então, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 22 a 25, diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre.
porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Este é o apóstolo Pedro, antes e depois do batismo com o Espírito Santo, é sempre um exemplo para nós, um exemplo para a igreja, e que nós devemos, à semelhança de Jesus, imitar a Jesus, mas imitar também todos aqueles que deram bons exemplos de cristãos e de evangelistas do reino de Deus. Que Deus em Cristo, meus irmãos, vos abençoe e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir.